Como fechamento dessa palavra. Nós estamos numa série de ministrações que começa agora em dezembro a respeito da pessoa de Jesus. Nós chegamos nessa época do Natal e começamos a pensar sobre o menino Jesus, sobre o nascimento de Belém. E às vezes, irmãos, essa é a visão que muita gente tem de Jesus, né? Não passa disso, de um fato histórico. Mas nós vamos, nesse mês de dezembro, nós vamos aprofundar sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra do Senhor, sobre a supremacia de Cristo. Nós vamos terminar esse ano estabelecendo bases fortes, porque a visão que nós temos a respeito de Jesus nos indica a visão que temos a respeito de Deus, e a visão que temos de Deus diz tudo a respeito da nossa fé. Então, antes da gente ministrar essa palavra, o tema dessa série é Chegou Jesus, e a gente vai estar ministrando essa primeira palavra. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Pai, nós queremos nessa noite entregar esse culto, esse tempo de adoração ao Teu nome. Senhor, nós chegamos aqui debaixo da Tua vontade. Não fomos nós que escolhemos estar aqui. Senhor, o Senhor nos atraiu a esse lugar, e nós estamos aqui porque obedecemos aquilo que o Senhor plantou dentro de nós, e pedimos, Espírito Santo, por favor, fala ao nosso coração, prepara a nossa mente, prepara, Senhor, a nossa vida, o ambiente desse lugar, que a palavra, Senhor, ao ser ministrada, gere vida sobre nós, que cadeias sejam quebradas, grilhões sejam despedaçados, uma nova visão do Senhor seja, Senhor, plantada em nós, que a gente veja o Senhor de uma forma viva, real, poderosa, Senhor, e que nós Te conheçamos mais através daquilo que o Senhor quer revelar para nós. Nós entregamos, Senhor, esse tempo e Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você recebeu aí um boletim de entrada, as notas desse sermão estão aí, acompanhe se você puder. O tema do que nós vamos falar nessa noite é o nome sobre todos os nomes. E eu quero ler um texto que está lá em Hebreus. Nós vamos meditar nos textos de Hebreus 1 e Colossenses 1, porque eles falam muito a respeito daquilo que nós queremos trabalhar nessa noite. Hebreus 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, basicamente todos os versículos desse capítulo. Não vamos ler um versículo só, mas eu quero que você acompanhe junto comigo essa leitura. Vai estar projetada aí no telão, ou você pode abrir o seu aplicativo da Bíblia, a sua Bíblia de papel, o que você achar melhor, e você acompanha aí essa leitura. Eu vou estar lendo da Nova Versão Transformadora, e acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 1, 1 ao 13. Diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do... Diga comigo, Filho. Fica ligado aí, irmão, eu vou precisar de você hoje no culto. O qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu? Hoje eu o gerei, ou ainda eu serei seu pai e ele será meu? E quando Ele trouxe seu Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Ele diz: Ele envia seus anjos como ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas Ele disse: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E Ele nunca disse a nenhum dos seus anjos:
sentem-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Aleluia. Que o Senhor abençoe a nossa vida a receber essa poderosa palavra. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos falando de Jesus. O texto de Hebreus é uma epístola uma carta bastante curiosa, porque não há aí um autor específico para a carta dos Hebreus. Uns dizem que pode ser Apolo, outros dizem ser Paulo, outros dizem ser outros que escreveram essa carta. Não há uma autoria, mas eu entendo que essa carta traz para nós uma revelação. Ela talvez seja considerada, Hebreus, alguém já disse que é o quinto evangelho, mostra a obra de Jesus agora nas regiões celestiais. Os evangelhos contam a obra de Jesus na terra, Hebreus conta a obra de Jesus agora sentado com Deus na glória, já reinando, o que ele vai fazer, qual é o seu posicionamento, a obra do Senhor depois que ele já foi assunto aos céus e recebido na sua supremacia. Hebreus é um texto tão poderoso, tão profundo, que revela para nós coisas extraordinárias. E hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito específico, que é sobre Jesus e a supremacia de Jesus. Há uma grande batalha, irmãos, acontecendo em torno do nome de Jesus. Nós às vezes não percebemos, mas todas as vezes que alguém fala Deus, as pessoas, tudo bem, até aceito, mas quando a gente trabalha o nome de Jesus, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. E aí a gente vai entender que há uma guerra sobre a identidade de Cristo e sobre como nós nos relacionamos com Ele. Qual é o seu lugar nessa cultura, no mundo em que vivemos, na nossa própria vida. E sabe, há uma guerra espiritual estabelecida em torno do nome de Jesus, e o inferno, ele tem maneiras de tentar diminuir o nome de Jesus, mas ele nunca vai conseguir apagar o nome de Jesus. O intento do inferno, o intento das obras malignas é tentar diluir esse nome, é trazer esse nome a um nível comum, a que nós nos acostumemos a isso, a falar sobre isso. Esse nome fica na boca de qualquer pessoa, talvez é carregado das formas mais diferentes na nossa sociedade, e aí há uma obra, há uma intenção de tentar transformar o Cristo vivo, o Cristo divino, eterno, único, em um Jesus genérico, em um Jesus domesticado, aceitável, em um Jesus sem cruz, sem autoridade, sem senhorio, sem santidade. Um Jesus que não salva, um Jesus que não confronta, um Jesus que não transforma. Mas enquanto o reino das trevas tenta diminuir Jesus, o reino de Deus o exalta, o reino de Deus o chama para o lugar mais alto, o reino de Deus nos leva aos lugares profundos do nome de Jesus, para conhecê-lo, para adorá-lo, para confiar nele, para obedecê-lo e ver quem realmente ele é. Meu irmão, porque quem já teve um encontro poderoso com Jesus, quando você conhece a pessoa de Jesus, quando você experimenta o nome de Jesus, quando todos os recursos dessa terra se acabam, e você levanta a tua voz e diz: Senhor Jesus, me socorre, e o nome do Senhor tem poder para derrubar gigantes, para mudar situações, para quebrar cadeias, para libertar os cativos, para trazer cura aos enfermos, para trazer resposta àquele que precisa. Isso marca a nossa alma. Eu não sei se você já teve uma experiência com o nome de Jesus, mas essa experiência não pode ficar lá atrás, nas décadas de 80, na década de 90, no ano passado, na semana passada. O nome, a pessoa, o poder de Jesus está liberado sobre nós hoje, aleluia. E aí, irmãos, essa batalha no nome de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, ela acontece em 3 níveis. São 3 perguntas que nós precisamos entender. Nesse mês de dezembro, eu quero que você entenda que nós vamos mergulhar na pessoa de Jesus, o maior presente da humanidade. Nessa época do Natal, a gente tende a mergulhar em nós mesmos.
Nós queremos descanso, sair de férias, a gente quer comprar presente, a gente quer fazer festa, amigo oculto, a gente quer fazer ceia grande, a gente quer agradar os amigos, presentear os filhos, comprar e pensar em nós, e pensar em tudo. Mas, irmãos, nada disso é ruim, tudo isso é muito bom, mas o lugar de Jesus não pode deixar de existir nesse tempo que nós estamos vivendo. Essa celebração desse mês não fala a respeito de nós, fala a respeito do plano eterno de Jesus. E nós precisamos ter clareza daquilo que nós estamos vivendo. Nós sabemos, irmãos, que essa guerra acontece nesses 3 níveis. São 3 perguntas: quem é Jesus? Quem Ele é para nós? Ele é o Filho de Deus? Ele é o Salvador, o Autor da vida? Ou apenas existem pessoas que não o conhecem, vão agir com ele como se ele fosse mais um dos profetas, mais um líder religioso que impactou a história. A segundo nível de guerra é o que ele quer de nós. Qual que é o impacto de uma pessoa que se rendeu ao senhorio de Jesus? A submissão, a se entregar completamente a Ele. O que Ele deseja de nós são corações rendidos. O que Ele deseja de nós é um povo que reconhece o seu senhorio. Ou é apenas uma simpatia com Jesus? Apenas uma crença a nível geral? Eu sei de fatos históricos, eu sei das histórias que contaram a respeito dele. Eu conheço, eu até gosto de Jesus. Eu acho que ele é uma pessoa gente boa. Eu conheço, eu sei que ele tem coisas aí, mas não ocupa um lugar de Senhor. E o outro é onde ele pertence. No centro, nós que somos do Senhor, Jesus tem que ser o centro da nossa existência. Tudo que a gente faz, tudo que somos, todos os nossos planos do presente, do futuro, todas as coisas que estamos vivendo, Jesus é o centro da nossa existência. Ele precisa ser levado nos lugares públicos, nos lugares de destaque, nos nossos relacionamentos. Ele precisa estar envolvido nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no jeito que eu lido com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus negócios, os meus planos, na minha estadia nessa terra. Enquanto eu estiver aqui, Jesus precisa ser o centro. Mas existem outros que não é assim. Jesus talvez é algo muito íntimo, escondido, num cantinho privado do meu coração, onde ninguém vê e ninguém precisa saber, porque isso é um assunto meu, esse é um assunto exclusivo da minha família, e nós não queremos perturbar ninguém. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos entender, e um tema central da nossa vida cristã é saber resolver essas questões, saber responder essas perguntas. Jesus mesmo lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 15, ele vai fazer uma pergunta aos discípulos que o seguiam. Ele diz assim para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, irmãos, as forças culturais até aceitam Jesus como figura histórica, mas esvaziam Jesus de uma divindade, da sua autoridade, da sua supremacia. Existem pessoas, irmãos, que são cheias de religião, mas vazias de Jesus. Elas têm uma ideia vaga de Deus, elas não têm um relacionamento íntimo com Jesus, nunca tiveram uma experiência com Jesus. Sentadas na igreja, talvez até servindo na casa do Senhor, sendo fiéis àquilo que lhes é estipulado, elas não têm ainda um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus. E isso é fator fundamental na nossa caminhada. Essas pessoas não reverenciam como Senhor, nem como Salvador. Nunca confiaram realmente nele para perdão dos seus pecados, para libertação da sua vida. Continuam ainda vivendo, carregando os pesos de uma vida antiga. Tem gente, irmãos, que até diz: eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é, mas as atitudes e a fala dessa pessoa revela completamente ao contrário de tudo que Jesus ensinou. Tem gente, irmãos, que pega Jesus e entende que ele talvez seja um bom mestre, um líder religioso, alguém que eu gosto, eu sou fã dele, mas não pauta a sua vida, não centra a sua vida naquilo que o Senhor ensina, separam a pessoa de Jesus dos seus ensinamentos. Tem gente, irmãos, que diz seguir a Jesus, nunca leu a Bíblia, não sabe nada o que diz as Escrituras, não conhece a palavra do Senhor,
não ajustam a sua vida a Jesus, mas fazem com que o Jesus que eles criaram no seu estereótipo, na sua mente, no seu pensamento, se adeque à sua própria vida. Sabe, irmãos, elas dizem que o seguem, mas elas escolhem o que elas vão obedecer de Jesus. Isso aqui é muito para mim, isso aqui eu até consigo, mas isso aqui não faz parte da minha vida. Isso aqui é para alguém que está num nível espiritual muito avançado, muito mais avançado que o meu. Sabe, irmãos, aquilo que elas não querem obedecer, elas até chamam de ultrapassado. Não, isso não cabe mais para essa geração. Sabe, Jesus disse isso em Lucas 6,46, eles dizem assim aos seus discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? É Jesus dizendo para nós: como que eu posso me revelar como Senhor, se você não me obedece? Em Mateus 7,21, o Senhor também diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, a vida cristã é atender o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus para nós, hoje, durante esse tempo, nós vamos nos aprofundar a aspectos da vida de Jesus. Mas nessa primeira ministração, eu quero que você entenda qual é o convite de Jesus para nós. O convite de Jesus para nós é: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o brilho do cristianismo. É negar a si mesmo, é entregar a nossa vida totalmente a Jesus. É essa caminhada preciosa de rendição, de confiança, que se aprofunda com o tempo. É um chamado que vai sendo respondido a cada dia. Não pode ser somente uma coisa que eu vim aqui na frente num dia, entreguei a minha vida a Jesus e fui viver a minha vida da minha maneira. Não, é uma revelação, é uma decisão, é um encontro, é um poder diário que é liberado sobre mim. É um relacionamento desenvolvido a partir do momento que eu conheço o Senhor Jesus, mais do que tudo o que eu já conheci até ontem. Sabe, meu irmão, muitas pessoas têm apenas uma consciência superficial de Cristo, mas não uma rendição transformadora a Ele. Sabe, eles anexam as suas agendas políticas, aos seus desejos, que às vezes se tornam até desejos egoístas. Eu sirvo a Jesus porque Ele me abençoa, eu sirvo a Jesus porque a minha vida se torna, eu vou ter vitória, eu vou conseguir as coisas, eu vou me aproveitar disso. E ao invés de entregar a vida a Ele como Senhor e segui-lo, distorcem Jesus, mudam o que antes nós servíamos a qualquer outro Deus, colocávamos nossas expectativas em qualquer outra coisa, e a gente transfere aquilo e agora a gente serve o São Jesus. E a gente bota o São Jesus lá na nossa casa, e todas as vezes que eu preciso, eu vou lá no São Jesus tocar, eu vou lá falar com Ele, eu só vou acessá-lo quando eu preciso de um conselho, quando a coisa está ficando preta, quando as coisas estão piorando na minha vida, eu vou lá, eu faço promessas, eu digo que eu vou servi-lo mais. Eu troquei algumas coisas, mas não entendi que não é isso que Deus quer de mim. Na verdade, eu não posso tratar Jesus como um ídolo raso, carnal. Não, eu preciso entender quem Ele é, porque à medida que eu entendo quem é Jesus, o meu nível de relacionamento com o Senhor é totalmente transformado. Jesus é o assunto crucial que a gente precisa resolver no nosso coração. A gente precisa compreender que nas Escrituras existe um poder que nos revela quem Ele é e como nós devemos caminhar com Ele. E sem o conhecimento correto de quem Jesus é, nós nunca vamos conhecer o Senhor da Bíblia e talvez nunca seguiremos de verdade aquele que está nos chamando. E corre o grande risco de naquele grande e eterno dia, se eu não tiver consciência de quem é Jesus, Ele olhar para mim e dizer: olha, você me chamou, você trabalhou para mim, você até fez coisas no meu nome, mas uma coisa, posso ser sincero, eu não conheço você. E coisa terrível, irmãos, é a gente chegar na nossa vida e sermos surpreendidos que nós tivemos todas as oportunidades de conhecer Jesus, mas na verdade nós rejeitamos essa grande oportunidade. Mas nesse mês,
nesse tempo chamado agora, nesse tempo onde o Senhor está aprimorando os fundamentos da sua vida, construindo a sua casa espiritual, te preparando para coisas ainda maiores, para que você voe voos altos, experimente milagres poderosos, veja Deus como você nunca viu na sua vida. Uma coisa nós precisamos estabelecer: quem é Jesus para nós? Essa pergunta precisa ser respondida. Quem é Jesus sobre a nossa vida? A gente precisa, irmãos, enxergar Jesus não como a cultura nos oferece, não como a cultura define Jesus, mas como a Escritura revela quem Ele é. E um dos grandes temas que a Bíblia apresenta sobre Jesus é a sua supremacia. Supremacia, ou supremo, de acordo com o dicionário Webster, é aquilo que se relaciona à mais alta posição, a mais alta autoridade, o maior grau de qualidade. Supremacia diz a respeito disso. Em outras palavras, não existe ninguém melhor do que Jesus. Não existe nada melhor do que Jesus. Não existe ninguém mais importante do que Jesus. Ele é tudo. A preeminência de Jesus é o seu ponto máximo. Ele foi colocado acima de todas as coisas. Jesus é o máximo em poder, Jesus é o máximo em glória, Jesus é o máximo em autoridade, Jesus é o máximo em importância. E é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós obedecemos, é por isso que confiamos nele, é por isso que nós o servimos, porque ele é o Senhor da glória. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o único digno de louvor, de glória, de domínio, de majestade. Ele é Jesus, e sem Ele nada do que existe existiria. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é a raiz de Davi, Ele é o lírio dos vales, a mais brilhante estrela da manhã. Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, como eu sou apaixonado por Jesus. Ele é poderoso, Ele é grande. Se você pode, levanta a tua mão, libera uma adoração a Jesus nessa hora. Ele é digno de louvor, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que liberta. O que seria da nossa vida sem Jesus? Irmãos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus novamente. Eu estou aqui nessa noite de Santa Ceia, onde nós vamos comer do corpo de Jesus, tomar do sangue do Mestre. Eu estou aqui como um profeta de Deus dizendo para você: é tempo de adorar a Jesus, é tempo de reverenciar aquele que tem todo o poder. É tempo de nos apaixonarmos por Ele. Jesus não é o meu amiguinho, Jesus não é um ser que está na minha altura. Jesus é um ser supremo. E assim mesmo, sendo o ser supremo, enquanto adorávamos, Ele estava aqui passeando no meio do seu povo, tocando aqueles que precisam, curando corações, libertando vidas, fazendo o que só Ele pode fazer. Sem a gente saber, meu irmão, Ele é o ser maior de toda a terra, mas assim mesmo, todas as manhãs quando eu abro os meus olhos, Ele está perto de mim e diz: filho, vamos juntos, eu te amo e eu tenho planos para você. O mundo e tudo agora se torna pequeno, porque só está eu e você aqui. Irmãos, o que é isso? Quando a gente sai da nossa casa e a gente vem adorar o nome de Jesus, qual é o sentimento que está no nosso coração? Quando a gente abre a nossa voz, quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente ouve o nome de Jesus, o que isso causa dentro de nós? É tempo da gente se apaixonar por Jesus novamente. E eu quero trazer para nós, antes de tomarmos a Santa Ceia, porque hoje vai ser uma Santa Ceia poderosa, para fecharmos o ano de 2025, nós vamos tomar essa Santa Ceia nessa consciência do que nós estamos fazendo, do temor do Senhor que precisa voltar ao meu coração, de que todas as vezes quando eu peco contra Ele, não só eu estou me destruindo,
mas eu estou machucando o coração daquele que é o ser mais poderoso de toda a terra, e assim mesmo ele para tudo para me ouvir e para se relacionar comigo. Eu volto as costas àquele que se entregou por mim, quando eu nem sabia que ele existia. Aquele que tem planos e projetos que não podem ser frustrados ao meu respeito, aquele que cuida dos dias da minha vida, aquele que escreveu todos eles no seu grande livro, aquele que com seu sangue pagou o preço máximo pela minha vida. Se hoje eu existo é por causa dele. Meu irmão, eu quero continuar, mas eu estou aqui adorando o nome de Jesus. Ei, eu não sei, meu irmão, mas hoje é um dia de você se apaixonar por Jesus novamente. Nessa época de Natal, tira os olhos de você, põe os olhos sobre Ele, põe os olhos sobre Ele. É isso, irmãos. Nós vamos falar sobre 5 coisas que Jesus é supremo. 5 coisas que mostram para nós a sua supremacia. Primeira coisa, Cristo é supremo porque Ele é a imagem de Deus. Colossenses 1,15 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Hebreus 1,3 nós lemos aqui, diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Sabe, irmãos, toda religião na história é o homem tentando subir até Deus. O termo religião, a palavra religião, na sua origem, ela fala sobre religar, religare, religião. É a maneira do homem se conectar a Deus. Mas sabe, irmãos, no Evangelho não é assim. No Evangelho é um movimento contrário. É Deus descendo até o homem. Não existe mente humana que seja capaz de compreender um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus invisível. E foi por isso que Deus nunca quis fazer um jogo difícil. Vocês me buscam aí e tenta me achar, tenta me procurar. Você já brincou assim com seus filhos? Você se esconde em algum lugar e fica aquela coisa ridícula, não é? A gente grandão daquele jeito atrás de uma cortina, e a gente está tentando se esconder, e a gente está dizendo, me acha, e os filhos vão tentando achar a gente. Deus nunca fez isso conosco, irmãos. Nunca foi algo escondido, nunca foi algo velado. Pelo contrário, o Senhor se auto-explicou, Ele se auto-interpretou, Ele se auto-revelou. Mas como, pastor? Através de Jesus. Se você quer conhecer quem é o Deus que você serve, olhe para Jesus. Em Hebreus 1,3 a gente lê que Ele é a expressão exata. A palavra no grego aqui é caráter. Ele tem o caráter do nosso Deus, do ser transcendente que é o nosso Deus. Ou seja, Jesus não é uma opinião sobre Deus, Ele é Deus tornando-se visível, inteligível, acessível. Se você quer saber como que Deus é, pense assim, ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você, olhe para Jesus. Hebreus, a gente viu que deixa claro que no passado Deus usou profetas, por Moisés, pelas escrituras para falar com o seu povo, mas agora Ele fala através do Filho. E isso significa que nenhum profeta, em nenhum salmo, em nenhuma lei chega perto da clareza, da plenitude de Jesus. O Antigo Testamento é uma lanterna, Jesus é o sol. O Antigo Testamento é o mapa, Jesus é o destino. Moisés e os profetas eram uma sombra, Jesus é realidade. E é por isso, irmãos, que não existe revelação acima de Jesus. Ele não é um mensageiro de Deus, Ele é a palavra final de Deus sobre nós. Quando Filipe, irmãos, pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus estava caminhando com eles há muito tempo, e aí Filipe diz assim, me mostra o Pai. Jesus responde com uma das afirmações mais importantes do Evangelho, lá em João no capítulo 14, versículo 9, Jesus responde, Filipe diz, eu tive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Sabe, irmãos, isso aqui não é poesia, isso aqui é teologia pura.
É Jesus dizendo: meu caráter é o caráter do Pai, minha misericórdia é a misericórdia do Pai, minha autoridade é a autoridade do Pai, o meu amor é o amor do Pai. Por isso ele afirma: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem nega o Pai, nega também o Filho. Em outras palavras, conhecer Jesus é conhecer a Deus, rejeitar Jesus é rejeitar a Deus, e essa é a coisa mais básica da nossa fé cristã. Irmãos, se Cristo, vamos aplicar isso na nossa vida, se Jesus é a imagem do Deus invisível, por isso que ele é supremo, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a gente não precisa mais andar às cegas tentando adivinhar como é que é Deus. Não, irmãos, você não precisa andar às cegas procurando as respostas da sua vida, você não precisa de consulta, não, e tudo isso é muito bom, você não precisa de consultoria em muitas coisas, você não precisa de resolver os seus problemas com terapias e com tudo isso é muito válido, Jesus pode usar isso tudo, mas sabe uma coisa, muitas das vezes as coisas que nós estamos lutando agora, se nós conhecêssemos quem é Jesus, todas as perguntas da nossa alma seriam saciadas, porque Ele é a imagem exata do nosso Deus. A gente não precisa sair por aí batendo cabeça, a gente não precisa sair criando situações a respeito a despeito dos nossos traumas, da nossa cultura, da nossa religião, da nossa opinião. Nós temos Jesus, e Jesus é Deus sem distorção. Sabe o que isso significa para mim e para você? Quando você olha Jesus, você para de ver Deus como um juiz distante, você começa a vê-lo como um pai amoroso. Quando você olha para Jesus, você para de imaginar Deus como um pai ausente e o vê como um pai que está com você até o final de todas as coisas. Quando você olha para Jesus, você não teme Deus como se Ele fosse um ser imprevisível. O que Ele está fazendo agora? Você sabe que Ele está no controle de todas as situações, assentado no seu alto e sublime trono, governando a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios, o seu futuro. Ele é Senhor. Quando você vê Jesus, você para de fugir de Deus como se Ele estivesse bravo com você, e você corre para a presença dEle e diz: papaizinho, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, a gente começa a ver Deus como Ele realmente é. Alguém que corre em relação ao pródigo, alguém que toca o intocável, que perdoa o imperdoável, que cura o incurável, que dá esperança ao quebrado, que ama sem medida e governa sem falhas. Esse é o nosso Deus. Eu não sei se você sente a presença do teu Deus aqui com você. Se você sente, é porque a pessoa de Jesus está conosco. Hoje nesse culto Ele se faz presente, Ele está aqui, Ele toca o teu coração. Sabe, meu irmão, a visão que você tem de Jesus determina a visão que você tem do teu Deus, e a visão que você tem do teu Deus determina tudo sobre a sua vida na fé. Se Jesus é a expressão viva do Pai, então, irmãos, quando você duvidar do amor de Deus, olhe para a cruz. Quando você duvidar da graça do Senhor, olhe para os encontros que Jesus teve com os pecadores. Olha o toque do mestre naquela mulher que não tinha maridos, ela estava ali sendo julgada, e quando ela está quase morrendo por apedrejamento, o Senhor entra na cena e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Começa uma nova história. Irmãos, quando a gente olha isso, há uma chance para nós. Um Deus que não olha para nós com olhos de acusação, um Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, um Deus de amor. Quando nós temos dúvida a respeito do poder de Deus, a gente precisa olhar todas as vezes que o Senhor entrou em cena, e aquilo que já estava morto voltou a viver, aquilo que não existia começa a existir. Ele diz: dá ordem a demônios e os demônios vão embora. As situações começam a acontecer quando Jesus entra em cena. Quando eu começo a duvidar da vontade de Deus, eu olho para as palavras de Jesus. Quando eu começo a duvidar da proximidade de Deus, eu olho para Jesus dizendo para nós: eu estarei com vocês todos os dias até aquele grande fim. É por isso, irmãos, que o maior chamado da vida cristã não é fazer mais,
não é fazer mais. O maior chamado da vida cristã é saber mais, é conhecê-lo mais. Quanto você conhece de Jesus? Porque o quanto que você conhece de Jesus, o como Ele é, mais o seu coração se curva, se rende, se transforma, se enche de fé, porque você conhece a Jesus. A segunda coisa, irmãos, Jesus é supremo. Meu segundo ponto é que Jesus é supremo em relação à sua criação. Ele não só é a imagem fidedigna de Deus, a cópia de Deus, a imagem de Deus na terra, mas Ele é supremo em relação a tudo aquilo que foi criado. Hebreus 1:2 diz: e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Colossenses 1:16 e 17 diz: pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Você tem noção disso, irmãos? Você tem noção disso? Deixa essa palavra entrar no seu coração. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Você tem noção disso, meu irmão? Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele para ele, está aqui nos arrancando de uma fé superficial e nos colocando diante de uma verdade que abala o nosso coração. Cristo não é parte da história, não foi no Natal que ele veio e que está tudo certo, não. Antes de tudo existir, ele já era. Ele não é um produto da criação, Ele é o Criador eterno. Antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria, antes de tudo que existia, nada veio a existir sem Jesus, e nada continua existindo sem Jesus. Se hoje nós estamos na gravidade da Terra, o espaço sideral, o ponto de rotação, de inclinação da Terra, é por conta da palavra de Jesus, é porque Ele libera uma palavra. Se hoje olhamos para o céu e vemos as estrelas, se o mar vai até um ponto, se todas as coisas estão no lugar, sabe por quê? É porque Jesus está liberando a sua palavra. Você tem aí junto com você alguém que tem autoridade sobre todas as outras coisas. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um senhorio cósmico, de um poder criador, de uma glória eterna. Nós estamos falando de um Cristo que não apenas fez as estrelas, mas as estrelas foram feitas para Ele. Um Cristo que não apenas criou o ser humano, não, mas a humanidade foi criada para louvor da sua glória. A humanidade só existe por conta de Jesus. Você não foi criado para você mesmo, você foi criado para Ele. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Para por um instante nesse culto, nesse domingo, nesse primeiro domingo de dezembro de 2025 e pensa comigo, a mesma palavra que perdoa os seus pecados é a palavra que sustenta as galáxias no seu lugar. A mesma voz que sussurra no seu ouvido, que você diz, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou no meu coração, é essa mesma voz que os seres celestiais, os anjos e os demônios, todas as forças que vemos e as que não vemos, se submetem a essa voz, porque ela é poderosa para criar, ela é poderosa para fazer coisas extraordinárias. Nós servimos a um Deus, irmãos, que cada estrela acesa, cada mar delimitado, cada átomo que vibra, cada lei da física que opera, tudo existe porque Cristo ordena que existisse. Você tem noção disso? Se o Senhor Jesus se silenciar, se Ele calar a sua palavra por um segundo, o universo perde o eixo, a matéria se desfaz, a realidade desaba, a existência não está pendurada em leis naturais, a existência está pendurada na voz de Jesus. Servi-lo é um privilégio, estar aqui, irmãos, no nome de Jesus é privilégio. É por isso que Paulo diz que nele tudo subsiste.
Ou seja, irmãos, Ele não apenas cria, Ele sustenta, Ele governa, Ele dirige, Ele mantém, Ele preserva, Ele ordena todas as coisas. Por isso, irmãos, quando a gente vê Jesus nos evangelhos, não há limites para Jesus enquanto Ele está andando na terra. Sabe por quê? Porque a criação se submete ao seu poder. Quando Ele diz cego volte a curar, o globo ocular volta a existir, Ele se abre, a luz recebe o comando, os neurônios são todos conectados, toda a força precisa submeter, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Quando Ele diz restaura pernas aleijadas, os nervos, os tendões, os ossos, a corrente sanguínea, tudo tem que submeter ao poder da voz de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele que formou todas as coisas, Ele conhece o DNA de tudo, Ele acalma o vento, Ele diz vento cessa, mar para, e toda a natureza precisa obedecê-lo, porque foi Ele que abriu as comportas do céu, liberou ventos sobre a terra, abriu os mares no Êxodo, pode fazer aquietá-los nos evangelhos. Ele diz para o morto ressuscita, e a vida volta a existir, a morte bate em retirada. Ele fala figueira deu fruto e a figueira dá, a figueira seca e a figueira seca. Ele expulsa demônios, Ele diz diabo você não tem autoridade, daqui você não passa, você não pode, e toda a criação precisa se submeter ao nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Ei, Jesus, nós chamamos. Falar do Teu nome, Pai, é um privilégio. Ter o Teu nome no nosso nome, nós somos servos de Jesus. Você sabe quem você serve, você sabe quem você adora, você conhece Jesus. Cristo reina sobre tudo. Ele reina sobre o mundo material e o mundo imaterial. Ele reina sobre seres humanos, sobre reis, presidentes, primeiros ministros, sobre a imigração, sobre as leis, sobre todas as coisas. O Senhor Jesus governa sobre a natureza, sobre as estações, sobre os anjos, os demônios, os principados, potestades, sobre os tronos, os dominadores desse mundo. Não há esfera fora do seu alcance, não há poder fora da sua mão. Ele é Senhor sobre tudo. E se Cristo sustenta, irmãos, cada átomo do nosso corpo, o que Ele também não faz com a nossa alma? Se Ele mantém as galáxias unidas, o que Ele não pode fazer pela sua família? Se Ele cuida das forças cósmicas, obrigado, Ele não pode governar o caos da sua mente? Se Ele dá ordens ao universo inteiro, Ele também não pode dar ordens àquilo que está se caindo na sua vida, desmoronando, e dizer volta a existir. Sabe, irmãos, nós diminuímos o Jesus que servimos, nós colocamos Ele abaixo de situações. Sabe, irmãos, quando a gente vive para nós, a gente se desmonta, mas quando a gente vive para Jesus, a gente se alinha com o propósito pelo qual Ele nasceu. Porque a vida só encontra sentido quando gira em torno daquele para quem tudo foi criado. Você só tem propósito de novo quando você está perto de Jesus. Ele é Senhor sobre todo o ser criado. Terceira coisa, que o Senhor é supremo. Jesus é supremo na sua divindade. Colossenses 1,19 diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Colossenses 2,9 vai dizer algo parecido e diz: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Esse é um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. Esse é um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. Porque fala da divindade, toda a plenitude. Não é 50% homem, 50% Deus. É toda a plenitude, total, completa, da divindade, do poder, dos atributos de Deus, habita permanentemente em Cristo. Cada palavra aqui desse texto, irmãos, tem um peso extraordinário. Olha comigo, diz, toda a plenitude divina. Eu não sei se tem esse texto aí para projetar, mas toda a plenitude divina, não uma parte, não uma fração,
mas tudo é Deus. Habita, o que isso significa? Que permanece para sempre. Não é algo que desceu sobre ele por um tempo e depois foi embora. Não, está nele, corporalmente. A plenitude absoluta da natureza divina, da deidade, da divindade de Cristo, de toda a sabedoria, do conhecimento de Deus, está presente de forma humana nele. Jesus é totalmente Deus. Ele não é apenas um professor muito sábio. Ele não é apenas uma figura emblemática da história. Ele não é apenas um grande profeta entre tantos outros que existiram. Ele não tem semelhante, não há ninguém como ele. Ele é único. Não há nome no céu ou na terra pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. E quando a gente compreende quem Cristo realmente é na nossa vida, a nossa adoração muda. Quando nós entendemos, irmãos, quem Jesus é, a maneira como eu me comporto diante dele muda. Não é assim? Você já teve uma experiência de você estar convivendo com uma pessoa e não saber a importância que ela tem? E quando você descobre quem ela é, você muda? Você já teve uma coisa dessa? De você tratar uma pessoa como comum? Eu lembro um dia eu estava num lugar e aí eu estava cuidando de uma área da igreja e chegou uma pessoa, e aquela pessoa era o preletor da noite, e ela estava sem a pulseira, e alguém tinha me dito, olha, ninguém sem pulseira passa nessa porta. E quando aquele homem chegou na porta sem pulseira, o que eu fiz, irmãos? Não, aqui você não passa. Aí ele foi muito gracioso, deu passo para trás e disse, eu não posso entrar. Eu disse, olha, infelizmente não, o senhor vai ter que passar lá na mesinha lá, para pegar uma pulseira. Ele foi, entrou na fila, irmãos, para minha vergonha, entrou na fila, esperou a vez dele, pegou a pulseira, ele voltou e disse, e agora eu posso entrar? Eu disse, agora o senhor pode entrar. Quando começou o evento, mandaram chamar o pregador, quem era? O homem que eu barrei na porta. Depois do culto eu tive que ir lá pedir perdão. Falei, o senhor me perdoa, eu não sabia, eu só estava cumprindo uma tarefa. Porque quando você descobre quem é a pessoa, tudo muda. Irmãos, quando nós temos uma revelação de quem é Jesus, a nossa vida muda, a nossa oração muda, quando a gente fala aqui, você já viu assim alguém adorando? Irmãos, eu gosto de ver povo adorando, eu não tenho limite para adoração, eu mando beijo para o céu, eu me jogo no chão, eu choro, eu não estou nem aí com quem está me vendo, sabe por quê? Porque eu estou adorando Jesus. Mas eu gosto de ver alguns irmãos que entram aqui e eles ficam vendo a performance do ministério de louvor. E eles ficam parados vendo, desafinou, perdeu o ritmo, essa música eu não gostei, isso aqui não está legal. E a gente perde a noção de que independente de qualquer coisa que está sendo feita aqui, a maneira que você entrou ali, há um alto e sublime trono estabelecido nesse lugar. E o ser mais poderoso de toda a terra está com um sorriso no rosto, olhos postos em você e dizendo, o que você trouxe para me oferecer nessa noite? O que você tem para me oferecer nessa noite? O que você veio fazer aqui comigo? Você me conhece? Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós compreendemos quem Ele é, na Bíblia diz lá em Apocalipse, a gente estava chegando aqui na igreja, a gente estava cantando aquela canção assim, como é que é, Raine? Como é que é? Quem é esse? Não, quem mais é digno, quem mais é digno, não há outro, só Jesus Cristo. Canta comigo, vai. Quem mais é digno, quem mais é digno, não há outro, só Jesus Cristo. Você sabe onde está isso na Bíblia? Você sabe o que é isso que a gente está cantando? Em Apocalipse, no capítulo 5, diz que o grande livro precisava ser aberto, o selo desse livro, a história de toda a humanidade poderia ser mudada. E os anciãos, os seres celestiais, toda a criação procurou alguém que fosse digno, e ninguém seria digno de abrir o grande selo. Só o Cordeiro de Deus, Ele é o único. Você tem noção disso, irmãos, que você serve, quando você serve a Jesus, toda a criação o adora como sendo supremo.
não tem ninguém como Ele. Ele é o único. Quem mais é digno de abrir esse grande selo? Só o Cordeiro. Só Jesus pode ocupar esse lugar. Só Ele tem a última palavra. Só Ele tem o poder de fazer o que Ele tem para fazer. Só Ele poderia pagar o preço que Ele pagou. Só Ele, não há outro igual a Jesus. Ele não é um entre vários, Ele é único. Só Ele tem palavras de vida eterna. A gente passa a semana escutando podcast, a gente passa a semana escutando o conselho dos outros, a gente passa a semana buscando conhecimento humano, quando o ser supremo de toda a humanidade e de todo o principado e potestade das regiões celestes, daquele que era, é e há de vir, está sentado no alto sublime trono, os céus abertos, e a gente pode entrar na presença dele a qualquer hora do dia, porque o véu foi rasgado, o acesso está liberado. Ele está nos atraindo e dizendo: vem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. O céu está aberto para nós, e a gente, irmãos, trata Jesus como se fosse um acessório. A gente trata Jesus não como um ser exaltado, santo, soberano que Ele é. Às vezes a gente trata Ele com indiferença, e tratá-lo com indiferença, irmãos, não é só inadequado, é ofensivo, é insensatez. Saber que você está na presença de Jesus todo o tempo, que você diz ser servo de Jesus, e tratá-lo como qualquer coisa. A quarta coisa que eu quero trazer para nós nessa noite é que Cristo é supremo na sua salvação. Hebreus 1:3 nós lemos, diz: depois de nos purificar de todos os nossos pecados, Ele sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Irmãos, quando essa declaração aqui é feita, a gente chega ao coração de uma questão muito importante. Jesus Cristo veio lidar com o problema do pecado humano. É isso que nós vamos celebrar aqui nessa noite. Havia um problema, um pagamento que precisava ser feito por algo que nós nunca teríamos condição de fazer. E porque Ele se revelou como um sumo sacerdote, que se ofereceu por nós em sacrifício perfeito, para pagar a nossa dívida eterna. O pagamento, o sacrifício pelos nossos pecados, não foi algo paliativo, foi supremo. Uma vez pago, está pago para sempre. Seu sangue derramado nos lava e nos purifica de todo pecado. Isso fala, irmãos, de uma remoção real. Por quê? Porque o pecado é essa força espiritual que tem poder para manchar, para cegar, para dificultar, para enfraquecer, para endurecer, para aprisionar, para separar a gente eternamente de Deus. Mas quando Jesus veio, Ele veio para nos libertar e nos purificar de todo o pecado. Por quê? Porque Ele viveu uma vida sem pecado, Ele submeteu a Deus, nunca se rendeu ao inimigo, sempre viveu uma vida rendida a Deus, e por isso, irmãos, o inimigo não tem nada com Ele. O sacrifício de Jesus satisfez de uma vez por todas a santidade de Deus, removeu de sobre nós a culpa, a vergonha que era para estar sobre a nossa vida, quebrou o poder do pecado sobre nós. Hoje eu e você somos filhos de Deus, porque Ele supremamente pagou o nosso preço. Colossenses 1, 20 até o 22, diz assim, talvez não está aí, que eu esqueci de colocar esse texto aí. Colossenses 1, 20 a 22, diz: e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio de Jesus, o Pai reconciliou todas as coisas novamente com Ele,
por meio do sangue de Jesus, do Filho de Deus na cruz, o Pai fez as pazes com todas as... Irmãos, isso é notícia boa para nós ou não é? A ira de Deus já não está mais sobre nós, o castigo eterno nunca vai nos encontrar, porque Deus fez pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Versículo 21, isso inclui quem, irmãos? Isso inclui quem? Versículo 21, o que diz lá? Isso inclui? Está escrito ali na primeira frase, já estou te dando na cola, meu irmão, no nome de Jesus, lê lá. Isso inclui vocês. Aponta para alguém do seu lado e diz assim: é você, está falando de você. Está falando de você. Isso não é só para o pecador lá, que estava lá, que fez, que aconteceu, não. É eu também. Sou eu. Ele fez paz comigo. Eu sou filho amado de Deus, em que o Senhor tem prazer por causa do sangue de Jesus. Isso inclui vocês que antes o quê? Vamos ler junto? Que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Como que algo tão grandioso poderia ter sido dito a meu respeito? Por causa da grandeza incomparável da obra de expiação de Jesus. E por último, os meninos me ajudem aqui, por favor. Cristo é supremo na sua autoridade e no seu poder. Cristo é supremo na sua autoridade e poder. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. João capítulo 16, 33 diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão o que, irmãos? Faz um favor para mim, olha para essa pessoa bonita perto de você e diz assim: eu não queria te decepcionar. Começa assim, fala assim: eu não queria decepcionar você. Continua assim, com um olhar de profeta, diz assim: mas eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto você estiver aqui, não adianta você correr, não adianta você querer evitar, você vai passar por situações difíceis. Você começou a revirar os olhos aí, você já pode botar a mão na cabeça, irmãos. Mas continua dizendo para essa pessoa abençoada assim: mas eu tenho uma boa notícia para você. Uma notícia que vai te trazer ânimo nessa noite. Eu venho aqui dizer para você que em Cristo, por causa de Jesus, você tem poder para vencer qualquer situação difícil. Em Cristo está todo o poder. Mateus 28 vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A Bíblia não deixa espaço para dúvida, irmãos. Jesus é supremo em autoridade e poder. Por isso tudo que a gente recebe em Cristo não vem de esforço humano, não vem porque a gente merecia, vem pelo fato de que Ele reina sobre a nossa vida. A minha vitória, a vitória de Cristo se torna a minha vitória. O domínio de Cristo se torna a nossa segurança. A autoridade de Jesus se torna a nossa cobertura espiritual. Em Cristo nós somos reconciliados. A culpa foi removida. Os nossos pecados são perdoados. As nossas acusações foram cravadas na cruz do Calvário. Para o céu e diz assim: Senhor, obrigado, porque eu tenho acesso ao trono da tua glória. Obrigado pelo véu rasgado. Fala com força: obrigado pela minha nova vida. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu sou filho adotado.
Eu sou filho amado. O Senhor me chama de filho. Irmãos, em Cristo você tem uma aliança com Deus. Você foi unido com Cristo nas regiões celestiais. Nós fomos feitos co-herdeiros. A herança, que é a herança de Cristo, passa a ser a minha herança também. Deixa eu te dar uma boa notícia, meu irmão. No meio de tanta má notícia, no meio de tanta coisa que está acontecendo na tua vida, deixa eu te lembrar uma coisa: o teu nome está escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro. Não tem borracha, não tem corretivo, não tem ninguém que rasga essa página. O teu nome está escrito lá. Nós temos diante dele acesso à sua presença. O que isso significa para mim, pastor? Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu não merecia. Eu nunca fiz nada para ter nada disso, mas Ele me escolheu, Ele me resgatou. A Bíblia me afirma que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não porque eu sou forte, pelo contrário, eu sou fraco. Mas Ele não me vê assim, Ele me vê forte. Ele me vê forte porque eu nunca fiz nada. Ele me vê forte porque Ele venceu por mim e Ele habita dentro de mim. Nenhuma arma forjada pode prosperar contra a minha vida. Não porque o inimigo não tente, que ele tenta. Eu sei que você sabe disso. Mas porque a autoridade está sobre ele e ele tem o inimigo por debaixo dos seus pés. Não há condenação para aqueles que estão nele, porque a sua justiça cobre a minha injustiça. Ah, meu irmão, levante a sua mão mais um minuto. Ele está aí em você. O próprio Jesus habita em você. O seu Espírito está dentro de você. É uma pergunta se está, meu irmão. Isso é a maior força. A maior força do mundo está dentro de você. Erga as tuas mãos para os céus e adore Ele, que é a nossa fonte, o nosso suprimento, o autor e consumador da nossa fé, o Redentor que nos comprou, o Salvador que nos resgatou, o curador que restaura o nosso corpo e a nossa alma, o libertador que quebra as correntes da maldade, o mediador que nos representa diante de Deus, o nosso defensor que silencia as acusações do inimigo, o nosso protetor que nos guarda de todo mal. Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, aquele de quem vem toda força, toda paz, todo fruto, toda perseverança. Ele é redentor do passado, Ele é sustentador do presente, Ele é Rei eterno que virá nos buscar. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Oh, como nós te amamos, Jesus. Ele venceu. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará então? Ninguém. Diga comigo: ninguém.
morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O ser mais exaltado está sentado no lugar de honra do lado de Deus. Sabe o que ele faz? Ele está agora dizendo o teu nome diante do Senhor. Você não precisa de indicação de ninguém, você não precisa de ninguém guerreando as tuas causas, você não está abandonado, você não foi esquecido, você tem alguém intercedendo por você do lado direito de Deus. Significa, irmãos, que mesmo Jesus que reina é o Jesus que ora por nós. Você tem noção disso? Ele está olhando e está dizendo: está vendo lá, Senhor, o meu filho, está vendo lá o teu filhinho, o teu servo, está vendo lá a tua serva, ela está desmoronando na sua fé, ela está enfraquecendo as suas, restaura ela. Está vendo aquele lá, pecou, mas dá uma segunda chance de arrependimento, gera um coração santo nele, Senhor. Os homens estão tramando algo contra ele, Senhor, dá ordem aos teus anjos que vá lá. Não há outro mediador entre nós e o nosso Deus. Cristo que governa todas as coisas é o mesmo que apresenta o seu nome diariamente diante do Senhor. O Cristo que tem toda a autoridade é o Cristo que usa essa autoridade para te guardar, para te sustentar, para te defender. Cristo é supremo, não há ninguém como Ele. Eu quero terminar lendo esse texto poderoso. Vamos ficar de pé para recebermos a Santa Ceia. Eu quero chamar aqui o pastor Ricardo, Carol, o pastor Reginaldo e Jane. Vem cá, me ajudem. Desse lado, por favor. Pode ficar vocês dois aqui desse lado. Pastor Reginaldo, já desse lado, por favor. Vamos ler juntos Filipenses. Vai projetar ali para nós. Nós vamos ler isso, irmãos, porque está aí o tema daquilo que nós estamos falando hoje. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele se entregou por nós, porque Ele obedeceu até o fim, porque Ele se humilhou, se colocando em forma humana. Irmãos, a gente sai do Brasil com um título. Eu era engenheiro, eu era gerente, eu era doutor, e aqui a gente sabe o que é se humilhar. Onde uma pessoa que não fala a língua da gente olha pra gente como você é só mais um. Você está lá pregando aquilo que você nunca pregou nem na sua casa, lavando o carro que você nunca lavou na sua vida, limpando o vaso de alguém que você nunca limpou nem o seu. E a gente sofre, e a gente chega assim de tarde, e a gente começa a dizer assim: Pai, por que o Senhor me trouxe para cá? Deus, está muito difícil. E a gente lembra que a gente serve um Senhor que, para cumprir um propósito, Ele se humilhou. Por amor de nós, Ele se fez homem. Ele passou as maiores humilhações sendo Deus.
com a palavra da sua boca, ele poderia ter se soltado daquela cruz, mandado um raio, acabar com tudo e destruir com tudo, mas ele lembrou de você. Ele lembrou que você não tinha condição de pagar essa dívida eterna, e ele disse: eu me humilho por amor a eles. E porque ele se humilhou, não dando oportunidade para que o inimigo tivesse um fio de cabelo dele, Deus o exaltou. Porque todo aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado, e o colocou acima de todas as coisas, e deu a ele um nome sobre todos os nomes, para que um dia todos nós, talvez hoje seja uma oportunidade para você que está aqui hoje diante de Jesus. Toda vez que temos um culto de Santa Ceia, esse torna um culto mais especial. Lutero disse que é o único culto onde temos o próprio Jesus em carne entre nós. É a sua carne e o seu sangue. Você vai ter a oportunidade de se entregar a Ele, renovar o seu amor por Ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez até agora você nunca teve um encontro com Jesus. Hoje é a noite de você ter um encontro com Jesus. Porque aquele que se humilha e diz: Senhor, eu preciso te encontrar, ele não se esconde, ele se revela. Ninguém que vai na Bíblia e diz: Senhor, fala comigo, eu preciso te encontrar, ele não dá um jeito de se revelar. Talvez o que está faltando é você ter fome pelas coisas do Senhor. Mas hoje tem um antídoto. Coma do pão, beba do sangue, abra o seu apetite espiritual pelas coisas do céu. E nesse tempo você vai ter um encontro com Jesus como você nunca teve. Ora junto comigo: Senhor, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Nós nos aproximamos da mesa do Cordeiro com o nosso coração quebrantado, porque, Senhor, era para nós termos sido maltratados, moídos. O castigo era para ter caído sobre nós. A ira de Deus era para ter vindo sobre a nossa vida, mas o Senhor se entregou por nós. O Senhor nos amou até o fim, e o castigo que nos traz a paz veio sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós temos a oportunidade de nos aproximarmos da tua mesa. Põe reverência no nosso coração. Se existe alguém aqui que não te conhece, que ao se aproximar da mesa do Senhor haja visão ampliada, olhos para te ver, ouvidos para te ouvir, um coração que volta a bater por Jesus. Nós nos alimentamos do teu corpo e do teu sangue, porque queremos ser um contigo, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o teu lugar no nosso coração. Nós dizemos não ao pecado e dizemos sim ao teu plano para nós. E é assim que nós oramos no nome de Jesus.